Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus tem buscado nos buscar ou nos mudar de fase. Deus tem buscado nos ensinar coisas para a próxima etapa da nossa vida. Para entendermos que os desafios do passado ficaram, que novos desafios virão, que novas armas estarão disponíveis para nós. Armas estas serão colocadas no mundo físico e material como recursos, como conhecimento, mas armas também que serão entregues no mundo espiritual, visões diferentes, uma capacitação de discernir e de saber como lutar no ambiente espiritual. Deus tem buscado fazer isso conosco, tem nos dado lições que outrora não aconteciam, nos oferecido oportunidades, ok? Que sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos a experiência que temos hoje, nós aceitaríamos. A minha proposta hoje não é causar em você nenhuma falsa impressão de que você deve continuar lutando por aquilo que Deus não tem para você. Mas o meu propósito é mostrar com esse texto que as coisas pareciam ter terminado e elas não haviam terminado ainda. Hoje é muito desafiador pregar uma mensagem sem antes explicar isso aos ouvintes. Porque muitas pessoas saem de casa com um modelo mental preparado para receber qualquer coisa que vier na sua direção de forma positiva. Então quer dizer que Deus está falando comigo? Eu não devo desistir disso? Talvez você só entendeu assim, não pelo que ouviu, mas por uma programação que já está na sua mente. Então qualquer coisa que você ouça, certo? Pode simplesmente alimentar aquilo que você já está guardado ou guardando no seu coração. Assim como muitas vezes, joga isso fora, abra mão disso e você corre o risco de jogar fora e de abrir mão de coisas que não precisaria abrir. Então quando você vai ouvir uma mensagem, é muito importante você estar preparado para discerni-la dentro do seu contexto, porque senão aquilo que deveria ser uma bênção para você pode fazer você tomar decisões muito equivocadas, muito erradas. Esse é um texto que nos fala de um findar, uma situação onde as três informações que recebemos nesse versículo definem, certo, o que está acontecendo naqueles indivíduos que haviam estado no barco. O texto diz que o barco estava junto do lago na praia, o que indica que ele não estava mais na água, ele está parado. Então o barco não está mais navegando, ele não está mais na água, ele já foi puxado para fora do lago, ok? Então o barco está parado na praia. Os pescadores já não estão mais dentro dele. Os indivíduos que pescavam já não estão mais no barco. O barco está parado e os pescadores estão fora do barco. E o texto termina dizendo que eles estão debaixo de uma ação. Eles estão lavando as suas redes, o que indica que na cabeça deles não haverá mais pescaria naquele dia. As três informações definem que o dia terminou, que a missão terminou e que ela não foi um sucesso. Ela não foi suficiente para impedi-los de tentar de novo na próxima madrugada. Mas na cabeça daqueles pescadores, naquele dia, a pescaria acabou. Barco parado, pescadores fora do barco e redes limpas. As informações nos ensinam ou nos indicam um momento de paralisação para o descanso. É isso que eles estão fazendo. Eles não interromperam sua vida de pescadores. Eles não perderam a fé de que iriam pescar ou que iriam conseguir novamente. Eles estão simplesmente numa pausa. Não pegamos nada, puxamos o barco, descemos dele e lavamos as redes. Vamos para casa, vamos descansar, porque nós vamos pescar de novo. Mas hoje é fato, nós não pegamos nada. Essa seria a informação do verso 2. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, já no verso 3, olha o que o texto diz. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Preste atenção, porque os pescadores saem do barco e Jesus entra no barco. Os pescadores estão fora
e para eles o dia terminou. Não foi a primeira vez, provavelmente, que eles não pescaram nada. Talvez por isso Jesus escolheu pescadores para ser a base de seu ministério, porque eram homens acostumados a lidar com muito trabalho, pouco retorno, eram capazes de lidar com familiaridade com fracasso momentâneo, mas que eram homens capazes de sobreviver a um dia mau e entender que se o dia mau não foi mau o suficiente para destruir você, amanhã você terá uma nova oportunidade de viver. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você viveu. Pode ter sido muito ruim, pode ter sido muito forte, pode ter sido muito prejudicial, pode ter sido muito doloroso, mas eu venho te dizer algo: se não foi forte, doloroso e fatal, suporte, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Mas é fato que para eles, pelo menos, o dia terminou. O verso 3 diz que Jesus entra no barco. Ele entra no barco e pede a Pedro, o barco era de Simão, que o afaste o barco um pouquinho da praia, pois ele quer usar o barco como um púlpito. Jesus quer ensinar do barco a multidão, tá bom? Redes limpas, provavelmente dentro do barco, um barco que não era tão grande assim, senão não seria puxado para a terra, tá certo? Para que puxasse o barco de forma que ele saísse, indica que era um barco pequeno. Jesus entra no barco e pede que o barco volte para a água. Pedro então obedece. Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece. O barco vai para a água. Mas agora o verso seguinte, ele vai ser meio estranho. Quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só, Jesus diz para Pedro: saia da beirada, vamos para o fundo e coloque novamente suas redes dentro d'água. Coloque novamente as suas redes dentro da água. Nós vamos pescar agora. Para Pedro, isso já tinha terminado. Para Pedro não fazia sentido colocar novamente suas redes dentro d'água. Para Pedro, tá bom, eu não peguei nada e tá tranquilo, eu não peguei nada, mas a minha frustração não foi tão grande, eu vou sair para pescar de novo, mas eu tive o desconforto de ter que lavar minhas redes. Se eu colocar minha rede dentro d'água de novo nesse horário, eu não vou pegar nada e ainda vou sujar minhas redes de novo. O que Pedro está tentando entender, ele ainda não falou nesse texto. Mas o que é que aquele homem que caminha na areia, que vem seguido por uma multidão, está querendo fazer? O que será que aquele homem, Pedro não sabe quem ele é nessa narrativa, certo? Ela marca o primeiro encontro de Jesus com Pedro no modelo descrito por Lucas. Então ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, até porque o final termina com Jesus fazendo o convite: abandone o barco e venha comigo e eu vou te fazer pescadores de homens. O que indica que para Pedro tudo isso que está acontecendo aqui é muito novo. O que ele é Pedro. O que ele é um pescador. O que ele é alguém habilitado a lidar com frustração, com problemas, com crises, com noites desafiadoras, com resultados que não conduzem a lugar nenhum. O que ele tem são braços doloridos. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Vamos lá, Pedro. Onde pescamos semana passada? Onde? Um pescador habilidoso, ele é capaz de posicionar seu barco num ambiente cujo qual você sequer saberia onde era. Ele é capaz de abandonar suas redes em alto mar e depois voltar e pegar suas redes num ambiente que para mim e para você não haveria referência nenhuma. Todo lugar é o mesmo. Pedro sabia que se não havia pegado nada na madrugada, não era aquele horário que ele iria pegar. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa passagem, talvez não para Pedro naquele momento, você tentou tudo com toda a sua habilidade, com toda a expertise, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, e isso foi muito legal, mas tinha uma diferença: eu não estava no seu barco. Você fez tudo isso e eu não estava lá, mas agora eu entrei no barco.
Então, se eu entrei no barco, o seu dia não vai terminar desse jeito. Se eu entrei no seu barco, a sua história não vai terminar assim, porque a partir de agora eu estou com você nesse ambiente. Olha só, Jesus disse a Pedro, vamos lá, pega o barco, leva para o alto mar e lança a sua rede para pescar. Então ele vai desabafar, obviamente, e vai dizer o que ele está pensando. No verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre, eu trabalhei a noite toda. Deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Talvez o senhor não saiba. No dia anterior, nós preparamos a estrutura para a pesca. Verificamos as redes, se ela está furada ou não. Verificamos as velas, que o nosso barco não tem motor, é um veleiro e um reminho. Verificamos a água, ok, para ver se vamos ter água suficiente para passar a noite, porque nós vamos pescar de madrugada. Nós não somos amadores. Aqui ninguém pesca por hobby, aqui é profissão. Aqui voltar para casa de barco vazio é não conduzir nada para nossa casa. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério. Não dá para nós passarmos uma peixaria, certo? E comprarmos alguma coisa. Não é essa a programação. Então nós preparamos tudo antes. Levamos a comida que vamos comer no barco. Levamos as iscas, os pedaços de peixes que vamos usar como o engodo. Então nós preparamos tudo isso. Isso demanda trabalho, isso tamanho de conhecimento, dedicação. Fizemos tudo isso e fomos para a noite. E aí nós lançamos a rede e não pegamos nada. Tentamos, mas lá no horizonte alguém está saindo para acabar com a nossa pescaria. Brotando nas montanhas, lá vem ele. E ele traz consigo o encerramento de um ciclo. A noite chegou ao fim. O laranja, o amarelo dos raios solares, eles vão ultrapassar os morros e eles vão dizer a Pedro, acabou. A noite chegou ao fim. Os peixes cujos quais você aguardava pegar, eles não estão mais disponíveis, pois eles só saem no ambiente noturno. Acabou, já era. O sol que é a esperança e a expectativa para muitos, para Pedro era o encerrar de um ciclo. E está tudo bem, ele está acostumado com isso, não tem problema nenhum. Vamos descer do barco, puxá-lo para a terra, lavar as redes e vamos dormir. Mas agora entra um cara na minha vida, entra um poder na minha história, você está entendendo? Entra uma esperança na minha vida que vai dizer que é possível acontecer coisas que eu sei que não é. É isso que está acontecendo. Eu sei que essa palavra não é para todos, ou talvez até seja, mas para que alguns persistam e outros caiam na real, que estão num ambiente cujo qual precisam parar e reavaliar e rever e fazer um entendimento do ambiente, porque a mesma palavra pode servir para pastor, é isso, eu vim no culto hoje para dizer, não é para desistir, eu vou continuar lutando. Para alguns sim, para outros, pastor, essa palavra veio boa, realmente, eu não deveria desistir não, eu já deveria ter desistido, porque não é isso que Deus tem para mim, e eu quero ouvir de uma forma imparcial, não colocando a minha mente de acordo com aquilo que eu quero, mas abrir a minha mente para descobrir o que Deus tem para mim, porque o que Ele tem é o melhor. Isso é maturidade. É pronto para ouvir o sim e o não, sabe? Deus, é o que Jó disse, certo? Receberia eu o bem de Deus e não o mal. É o que ele está dizendo. Eu sou forte o suficiente para entender que Deus está no controle. Então tem muitas coisas aqui que Deus vai dizer hoje para você e vai abrir o seu coração para entender. Chega, acabou, não cabe mais na sua vida, não cabe mais nos seus negócios, acabou. E muita gente hoje vai receber força de Deus para não desistir, para prosseguir, para continuar e para vencer. Você só precisa pedir a Deus o discernimento, entender o que está acontecendo. Pedro está dizendo, aí eu entrei e trabalhei a noite inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vem peixe? Não, o que vem são algas, o que vem são sujeiras. Isso, a rede está ficando pesada. Se você pesca um pouquinho, você sabe do que eu estou falando. Está ficando difícil, ela começa a embolar, tá certo? Mas Jesus disse para ele, faz ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele diz, eu trabalhei à noite e eu nada, mas, porém, contudo, todavia, eu sou capaz de jogar a minha rede onde o Senhor mandar. Presta atenção, porque aqui tem mais obediência do que fé. Pedro não acha que ali tem peixe. Aliás, não era para ter, Cláudio. Não era para ter, Érica. Não era para ter peixe ali. E aí, Pedro, que se for lavar suas redes, quer lavar suas redes por uma boa causa, porque eu estou cansado de ver gente cansada, decepcionada, frustrada, com resultados medíocres. Homens e mulheres de Deus
que me parece que não são capazes nem de discernir a hora de ir e a hora de parar, a hora de fazer e a hora de se abster de fazer. E a Bíblia é bem clara: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Olhamos para essa situação e o que vemos? Resultados ruins de alguém que vai tentar de novo, porque eu sei que você vai tentar, mas eu não posso liderar sem um entendimento das pessoas com resultados tão pequenos, com uma incapacidade de discernir as coisas. Pedro disse: eu jogo, mas eu só jogo debaixo da tua palavra. Onde é para eu jogar? Eu jogo a minha rede. Tá bom, eu vou jogar, mas o Senhor é que diz onde eu jogo. Verso 6, fazendo assim como Jesus disse para ele onde jogar, e ele jogou. Pronto. Não há manifestação da fé de Pedro, sabe? É como a serpente do Moisés lá naquele madeiro. Ninguém precisava de fé para ser curado, bastava olhar para a serpente. Foi mordido pela serpente, o efeito do veneno está aqui. Olhe para a serpente de cobre. Quem olhar para a serpente de cobre fica curado. Quem olhar e tiver fé, quem orar e fazer uma oração, quem orar e dar uma oferta, bastava olhar, era obediência, certo? O dia de Pedro ainda não tinha terminado, não precisava terminar daquele jeito. Era a última pescaria do cara. Pensa, parei de pescar porque não peguei nada. Boa desculpa. A última vez que eu pesquei foi uma pescaria frustrada, decepcionante. Não, Jesus não vai deixar o passado de Pedro terminar desse jeito. Vai ser a melhor pescaria da sua vida. Vai ser uma pescaria cuja qual você vai testemunhar: certo, eu pesquei no mar, peguei peixe na hora que ninguém pega. Peguei uma quantidade improvável. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompiam-se a rede. Pedro está puxando. Alguém já pescou de rede no mar? Já? Isso. Assim que você bota a mão e começa a puxar, ok? O peso começa a ser diferente. E se você tem sensibilidade na mão, você é capaz de sentir tanto na rede como no anzol, certo? Que já tem um peixe visitando a sua isca, certo, irmão? Ou preso na rede. O texto diz que há uma grande quantidade de peixe. Note que até o primeiro momento é apenas o barco de Pedro. Entrou no barco que era de Simão e disse: certo? Afasta um pouquinho porque eu vou pescar do seu barco. Vou pregar do seu barco. Terminou de pregar. Pedro, agora vamos ao mar alto. Lança suas redes, só jogo onde o Senhor mandar, porque para mim a pescaria de hoje já havia terminado. E Jesus disse: não terminou nada. Se eu não disse que não é o fim, é porque não é o fim. A última palavra é a minha. Eu não sei por quem você luta. E vou falar uma coisa para você. Provavelmente, se você luta por cônjuge, se você luta por filho, eu vou te dar uma coisa: a probabilidade de uma palavra dessa mandar você desistir é praticamente zero. Mesmo que seu marido seja um traste, mesmo que seu filho seja uma bênção. Eu ia falar outra coisa, segurei. Mas é verdade. Agora também você tem que entender quando Deus diz não. E diz não pra gente muito mais influente do que nós. Quer ver? Profeta Samuel, capítulo 17, 16, não lembro. O texto começa dizendo, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Samuel estava falando? Senhor, perdoa o Saul. Pensa, o cara é o Samuel. Tu sabe quem foi o tal do Samuca? Juiz, sacerdote e profeta, só não foi rei. O cara era o cara. E Deus falou para ele: N-A-O-T-U, não vou perdoar o Saul. Enche o seu chifre do azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou pegar um rapazinho lá, eu vou fazer do rapaz rei. O profeta Jeremias, certo? Jeremias fez a mesma coisa, foi orar, e o que Deus disse? Não, não vou, entendeu? Não vou fazer, já falei, segura a onda, ô cara, certo? Não vou fazer. Até Jesus, olha o que Jesus falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim o que Deus disse? Não vou apartar nada, não vou, a casa caiu. Se Deus falou não para essa turma, por que você acredita que ele vai fazer assim todas as vezes? Senhor, eu quero casar, Senhor, eu quero mudar. Não pode falar assim não, senão os crentes se aborrecem, fica o sentido. Nós temos que preparar essa turma para ouvir o sim e o não de Deus. Não é não, e acabou.
Você gostaria que fosse sim. Não seria melhor se fosse sim? Não seria mais agradável? Mas é não. Esse não matou você? Então vamos embora, meu filho. Levanta essa cabeça. Vida que segue. Se é assim, eu não quero continuar. Então morre. É uma opção. Vá. Entendeu? Você acredita que amanhã sua vida vai ser ruim? Não, pastor, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Vai tomar remédio. Poxa, que história é essa? Tem maturidade. O barco agora está cheio de... Eu imagino. Eu não sei com quem Pedro estava. Eu sei que o barco era do Pedro com André. Porque o outro barco era do Tiago com João. E eles trabalhavam tudo o cara lá da cooperativa, o pai o Zé Bedeu, Zé Mané, é ele, o Zé, você está entendendo? O Zé, olha só, eu não sei quem tá, eu sei que tá ruim de segurar. Aí o verso de número 7, coloca aí, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque tinha tanto peixe, e olha só, o outro barco, para que eles fossem ajudar, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam afundar. Vamos imaginar que está os 4 no barco de cá, o Pedro e o irmão, o Andrezinho. No outro barco, o Tiago e os filhos do trovão, a turma brava. E vendo isso, vendo o quê? Vendo que o barco, numa hora improvável, quando Pedro olhou, ele faz o quê? Carpinteiro. Se o cara pesca assim, mexendo com madeira, nem é a profissão dele. Se o cara já é bom na pescaria desse jeito, numa profissão que nem é dele. Quando Pedro olhou para aquela situação, uma situação que para ele, profissional, já tinha chegado e Jesus entrou e pronto. Meu irmão, eu não quero causar em você nenhuma expectativa falsa. Mas vou falar uma coisa para você. Eu não sei o exame que você tem na mão. Eu não sei o laudo que te deram. Eu não sei o que disseram acerca da situação. Eu sei é de uma coisa. Se ele entrar no seu barco, a história muda. Você está entendendo? Se ele entrar no seu barco, as coisas vão acontecer e as pessoas não vão entender nem você. A vida não começa nem termina em nós. Nós somos apenas personagens temporários da vida que prossegue após a nossa passagem. Por isso, não confunda o seu tempo de vida com a vida que já existiu e continuará existindo sem você. Aprender as lições trazidas de cada fase é primordial para o nosso crescimento. Já colocamos tudo na boca para estabelecer reconhecimento e já choramos por qualquer coisa. O que foi isso? A fase da infância. Já vimos os pelos nascerem no nosso corpo e as acnes tomarem conta de nosso rosto. O que foi isso? A fase da adolescência. Já achamos que mudaríamos o mundo e achamos que éramos autossuficientes. Que fase foi essa? A fase da juventude. Já passamos por tudo isso, talvez alguns estejam nela ainda. E esperamos que quando chegue a idade adulta, chegamos então à fase da maturidade. Só que eu tenho descoberto que pessoas chegam na fase adulta cronológica, mas com a idade emocional de adolescente. Eu conheço gente de 50 anos que ainda não sabe reconhecer as coisas, a não ser provando. Se casa com gente errada, faz negócio com gente que não... Por quê? Porque não aprendeu com a maturidade e ainda sente a dor de ter que provar tudo para depois medir as consequências. É importante nós entendermos que quando nos tornamos maduros, descobrimos que há outras maneiras de fazer reconhecimento, e não apenas colocando na boca, ou seja, provando, que existem momentos que precisamos chorar e não somos super-homens. Somos seres humanos, a Bíblia diz que há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar, há tempo de ganhar, mas há tempo de abraçar e há tempo de se afastar, há tempo de rasgar e há tempo de... Então por que é que nós não queremos o tempo que a Bíblia diz que tem que fazer parte de nossa vida? Entendeu? Por exemplo, tempo de ganhar. Tem gente que só quer ganhar. Pois é, querido, não dá, certo? Nós precisamos entender que quando a maturidade vem, certo? Nós vamos descobrir que tem época que nós vamos chorar e pronto, ponto final. Quando for o dia de chorar, meu filho, não queira rir porque você não é doido. Chore, 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 chore. Um ente querido seu morreu. O que é dia? De chorar. A não ser que seja sua sogra. Aí não dá para chorar. Mas também não pode fazer festa. Tem que manter
para não ofender né, o ente querido da serpente. Então, olhe bem, com a maturidade nós vamos descobrir que os pelos que nasceram no nosso corpo vão ficar brancos e muitos deles vão cair. Com a maturidade vamos descobrir que as acnes darão lugar às rugas trazidas pela idade. Vamos entender que não vamos mudar o mundo num contexto geral, mas podemos mudar o nosso mundo, a nossa casa, a nossa família. Vamos descobrir com a maturidade que não somos dependentes nem independentes, que somos interdependentes. Dependemos das pessoas e as pessoas dependem de nós. Hoje muitas pessoas sofrem muito quando vão lidar com as suas fases difíceis. E eu preciso autorresponsabilizar você e a mim também, porque grande parte do sofrimento que eu vejo pessoas enfrentarem, na verdade são reverberações de suas próprias ações, entendeu? São coisas que as pessoas plantaram e agora estão colhendo, mas na hora da colheita, o seu ego tem muita dificuldade de dizer para ela que ela é culpada dos fatos. Então, o culpado é o governo, o culpado é o marido, o culpado é o fulano, é o pastor, é o Satanás. Vamos culpar alguém que não seja nós, porque eu já estou sofrendo. Botar a culpa em mim vai agregar mais sofrimento ainda. Então arruma um culpado. Mas eu preciso te dar uma notícia ruim, porque não vim aqui falar só coisa boa com você. O maior inimigo que você tem nessa vida é aquele que aparece para você toda manhã, quando você vai escovar seu dente, naquele espelhinho do banheiro, que você olha, quem tá lá? Chifrudo, com tridente na mão. Quem tá lá? Quem tá lá? Você. Olhando para quem? Para você. Para começar mais um dia onde o diabo tirou folga, que você sozinho é capaz de fazer sua vida ser um inferno. A grande verdade é essa. Somos os causadores da maioria dos nossos problemas. Quem é que cria crise no meu casamento? Você? Quem é que cria? Eu e a outra pessoa que parece no espelho. Tudo bem que a culpa é mais dela do que a minha. Não vou botar a culpa só em mim. Não sou louco. Mas eu preciso inspirar você. Primeiro a entender, porque nós temos uma cultura religiosa muito esquisita. Se está dando tudo certo, eu estou ganhando dinheiro, eu estou com saúde, tudo maneiro. Por quê? Porque eu estou obedecendo e fazendo tudo certo. E se as coisas estiverem dando ruim? Aí eu quero saber por quê. O que está dando errado, Senhor? Onde é que está o culpado? Então quer dizer que todas as fases de crise são resultados de nossas falhas, de nossos erros. Cuidado com esse sistema, porque isso pode causar muito sofrimento em quem está obedecendo, mas vivendo o tempo de perder, tendo que viver o seu momento de crise. Eu já falei isso aqui, mas eu quero ler para você um texto. E se você puder abrir sua Bíblia, aí acompanhar e marcar, só para você não esquecer, mesmo que não sirva para você mostrar para os outros. Profeta Daniel, capítulo 2, verso 32. Eu quero te mostrar 2 textos, aliás 3, que vai elucidar isso para você. Profeta Daniel, capítulo 2, verso 32. Posso ouvir um amém de quem achou? Posso ouvir uma misericórdia de quem está procurando? Isso, profeta Daniel. Você não esquecer. 2:32. 2:32. Se com esse tempo que eu te dei para você caçar o Daniel, tu não achou, você precisa se converter. Ler a Bíblia. Esse dia eu falei assim: abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 2, verso 17. O pessoal procurou e de repente uma mulher olhou para mim e falou: mas não tem. Eu falei: a senhora procurou direito? Ela falou: procurei, o senhor está errado. E eu falei: tô mesmo, dona, eu esqueci que não tem Abraão. Aí ela me olhou, eu falei: a senhora não sabia que não tinha não? Ela falou: eu não. Eu falei: então desculpa, né, minha senhora, vamos mudar aí, vamos botar outro livro que tenha, né, a Bíblia da senhora, né? E ela achou que o jumento era eu. Mas eu também não ia chamar a jumenta de jumenta na frente de todo mundo, eu não. Só estou falando agora que ela não está aqui, foi em outro lugar. O ruim é que isso vai para a internet. A jumenta vai descobrir que era ela e eu não vou voltar mais naquela igreja. É isso aí. Que texto é mesmo? Show de bola! Glória a Deus! O jumento ficou só lá onde eu fui. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata.
seu ventre e sua coxa de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora você pode ir para o verso 38. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel está falando com Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. E um quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Preste atenção aqui, que eu só estou mostrando esse texto para mostrar o que Deus está falando com Nabucodonosor. O maior império que já dominou o mundo foi o Império Babilônico. Quando Daniel vai dar o discernimento, a interpretação do sonho, Deus está dizendo para Nabucodonosor: o seu reino representa a cabeça de ouro, o reino mais rico e poderoso que já dominou o mundo inteiro, mas depois de você vem um reino inferior ao seu. Na verdade, a fusão dos medos persas, Assuero, Ciro, Dário, como queiram, representa o peito e os braços de prata. Mas depois virá um outro reino inferior, o reino de bronze, a Grécia, os gregos, os helenistas, a sabedoria de Arquimedes e de tantos outros sábios que deixaram um legado para a humanidade. Mas depois de vocês, ou depois dos gregos, virá também os romanos, o ferro. O que Deus está dizendo para Nabucodonosor: você não começou essa história e nem vai terminá-la. Você apenas é um personagem que faz parte dela. Todos nós estamos aqui de passagem, a grande verdade é essa. Somos os personagens que compõem o elenco atual dessa grande dramatização que é a vida. E a pergunta é: que estilo de vida nós vamos levar enquanto estivermos aqui? E que legado vamos deixar para as próximas gerações? Se você tem medo de pessoas, saiba que pessoas morrem. Tenha medo das ideias e dos legados que essas pessoas podem deixar para as novas gerações, dos valores, dos princípios. Esse, na verdade, é o grande inimigo. Pessoas morrem. Você tem medo de quê? De quem? Já, certo? Quer num acidente, quer numa morte natural, pode ter certeza. Homens não me assustam. O que me assustam são seus pensamentos, que podem se perpetuar e deformar as gerações futuras. Quando eu vejo essa mensagem, Deus está dizendo a Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro, que ele é apenas alguém que precisa transicionar, que a história é geracional. Só que preste atenção, nesse texto, no capítulo 2, no verso 32, diz assim: você é a cabeça dessa estátua. E a cabeça era feita de quê? A cabeça era feita de quê? Me ajuda. E os peitos e os braços de, e o ventre de, e a perna de. Preste atenção, capítulo 3 de Daniel, verso 1, eu queria que você lesse na tradução que você tiver. É importante você entender isso, faz parte daquilo que eu estou querendo transmitir. Leia para mim o capítulo 3, o verso 1. Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez o quê? Fez o quê? O que era de ouro? A estátua inteira? Sim ou não? Sim ou não? Deus disse que o que era de ouro na estátua? E Nabucodonosor fez uma estátua toda. Deus disse para ele: você é a cabeça, e depois de você vem prata, vem bronze e vem ferro. Logo em seguida ele faz uma estátua toda de... O que ele está dizendo para Deus? Não tem prata, não tem bronze e não tem ferro. Olhe bem, Deus está dizendo para ele: camarada, viva seu tempo, aprenda com as lições que a sua vida te traz, aprenda a passar por essa terra e viver a proposta bíblica, vida em abundância. Sofrimento é pontual. No mundo tereis, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... O sofrimento é pontual, a vida é abundante. Sofrimento, repita comigo, preciso que você entenda isso. Sofrimento é o quê? E vida. Hoje tem gente vivendo vida pontual, sofrimento abundante, entendeu? Vira essa tomada, troca o polo, entende? Sofrimento é pontual. Eu sei que é estranho, a mente da gente é muito esquisita. Por exemplo, às vezes você vem naquele culto que a gente fala mesmo: você vai vencer, em Cristo você é mais do que vencer. Isso, você vai vencer, você vai vencer. Aí você sai do culto, mas você sai flutuando.
Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Acabou o culto, vai para casa. Eu vou vencer, gente. Lá na igreja todo mundo falou que ia vencer, então eu também vou vencer. Aí você janta, toma um banho. Gente, eu vou vencer. Eu tenho que vencer, gente, não é assim não. Aí você dorme. Amanhã de manhã você acorda e diz assim: eu vou vencer, gente. Eu preciso. Depois do almoço, olha a sua frase: eu vou vencer. O que era uma certeza logo depois do culto. Se passar muito tempo, por quê? Isso é gente que só vive de momento. Está na hora de construirmos uma história com Deus, que não precisa de um momento, de um ápice. Não. Sede firmes e constantes, sempre abundante. É assim que funciona. Nós precisamos preparar pessoas que estejam aptas para andar com Deus. Eu cheguei essa semana passada de uma viagem e eu passei por Londres e vi algo muito interessante, pastor. Os muçulmanos colocam seus filhos para estudar em escolas cristãs. As melhores escolas lá têm valores de princípios cristãos. E os muçulmanos colocam seus filhos, estudam 5, 8, 10 anos nessas escolas e continuam muçulmanos. Os filhos dos crentes vão para a faculdade, 2 aulas de filosofia. Os caras já querem questionar se Deus existe ou não. Os caras estudam 5, 10 anos numa escola e seus pais não têm medo, porque os valores que receberam são fundamentos que vão mantê-los presos à fé. O que nós precisamos, irmãos, é mudar a nossa postura, porque o Deus que servimos colocou o nosso nome no livro da vida para aqueles que recebem Cristo, mas nos deu poder e autoridade para a gente tirar a onda nessa terra. Estou falando quando eu falo, a gente fala de prosperidade, eu vi a irmã orando de uma forma muito sábia aqui, sabe? A primeira coisa que as pessoas pensam é dinheiro. Isso, estou precisando de dinheiro. Aliás, essa é uma beleza da pobreza, porque o pobre acredita que o dinheiro resolve. O chato é o rico, que já descobriu que isso não é verdade. Porque o pobre pensa: se eu ganhar na loteria, eu resolvo todos os seus problemas. Quanto de dinheiro você precisa para comprar uma casa? Depende da casa, certo? Sim ou não? Quanto de dinheiro você precisa para montar um lar? Pare e pense. Tem coisa que o dinheiro não vai fazer. Não estou falando que dinheiro é ruim não, hein? Longe de mim falar uma besteira dessa. O dinheiro é bom. Se você não gosta, anota aí, Bradesco, e deposita lá. Mas eu te falar, seja próspero, porque rico é ter muita coisa de uma coisa só. Próspero é ter o bastante de tudo que se precisa para viver nessa terra. Então nós temos que procurar um estilo de vida que vamos andar com Jesus em todo tempo. Você está hoje precisando? Não tem problema nenhum, ele está aqui, ele faz milagre, ele rebenta. O que você tem? Câncer. Câncer não é nada para ele. O que você tem? Uma dívida impagável. Ele é dono do ouro e da prata. O que você tem? Um marido bagunçado. Ele pode mudar. Pastor, é minha sogra. Ele é fera. Meu filho está doido. Pois é, a mistura entre a senhora e seu marido não deu certo. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que Cristo é a solução. Isso, mas mais do que fazer um milagre por você, Ele quer fazer a sua vida uma vida inspirativa para outros que não conhecem. É assim que funciona. Então eu vou mostrar a você rapidinho, sabe? Alguém que aprendeu as lições da fase ou das fases de sua vida. E abra sua Bíblia. Eu sei que eu tenho que mostrar para você. Gênesis 37, verso 3. Vamos aprender rapidinho com José. Gênesis, eu sei que é difícil de achar. Gênesis 37, 3. Amém? Isso. Israel amava José mais do que a todos os seus, porque era filho da sua, e fez uma túnica de várias. Preste atenção aqui. Eu quero usar o exemplo de José e as fases da vida desse moço, para que você venha entender. A principal fase de um ser humano, qual é? É a sua infância. Alguns psicólogos especialistas na área dizem que praticamente não há memória de 5 anos para baixo, mas é nesta fase que os valores, é nessa fase que as lembranças, que apesar de não vir à tona, podem estabelecer comportamentos. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Nós vemos José, um menino que na fase inicial recebeu de seu pai principalmente amor. Jacó amava José e Jacó supria as necessidades. Vamos usar a túnica para exemplificar isso. Este menino foi treinado na sua base, ok? Com um treinamento que irá prepará-lo. Provérbios 22, 6. Ensina o menino, a criança, o caminho que ele deve, porque ele vai crescer e não vai se desviar dele. Gente, olha só, até tempos atrás os pais sabiam disso e viviam isso. Hoje os pais
me parece que esqueceram disso. A grande verdade é essa. Olha só, hoje eu tive uma reunião com o ministro da Educação e quando eu fui cumprimentar ele no diálogo, eu falei do Ministério de Educação, ele olhou para mim e disse: não, pastor, o ministério é de ensino, porque é a família que educa. O nosso papel é apenas ensinar. Educar não é papel. E eu achei interessante essa colocação. Mas preste atenção, se é na base que se nos alimentarmos bem, certo? Vamos nos desenvolver, sim ou não? Se é na base, se formos tratados bem, amor, respeito, carinho, esses valores, vamos estabelecer cidadãos fortes, não é tão difícil de entender porque que há um sistema tentando deformar a base. Sim, tiramos o homem de casa, tá bom, para trazer o sustento, isso não foi suficiente. A maioria dos animais ou do reino animal, nunca os dois se afastam de sua cria e delegam a criação de seus filhos para outros, como faz o ser humano. Sempre quando um dos pais não estão por perto, os filhos estão sendo guardados pelo outro. Hoje, quando olhamos essa geração, não é difícil saber onde elas vão. Por quê? Porque primeiro a maioria delas não reconhece paternidade. Cadê as pessoas que deveriam ser para elas referência? Pastor, por que você está usando isso? Porque eu quero transportar isso agora para a vida espiritual. Pois é uma analogia nisso. Porque temos tantos crentes fracos, tantas pessoas que têm dificuldade de sobreviver aos tempos de crise, aos tempos de perda, aos tempos de escassez. A Bíblia diz que quando alguém se converte, acontece o que com ele? Ele nasce de novo. E se ele nascer de novo, e está havendo uma analogia com o nascimento do ventre na história de Jesus, conversando com Nicodemo no capítulo 3 de João, o que nós vamos entender? Que se pessoas nascem em fé e não nascem num ambiente sadio, preparado, capacitado para ensinar essas pessoas, é fácil entender que a fé delas não vai conseguir sobreviver a muitas coisas. Por isso temos pessoas tão tristes, sabe? Quando o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja disso, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Senhor. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo: eu estou preparado para viver todos os momentos, mas essa preparação vem de base. Eu quero que vocês entendam que treinar pessoas, fazer com que pessoas, principalmente que estão chegando agora na fé, fazer com que o alicerce dessas pessoas sejam fortalecidos para que elas entendam que o ambiente de milagre é extraordinário e sensacional, mas muito mais do que isso, existe uma vida para se viver ao lado de Deus, e esse é o grande desafio. Quando olhamos para José, vemos sua base, e a base foi tão interessante que o texto diz que os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seus pais, ou de seu pai, certo? Que são seus irmãos mais velhos, têm comportamentos ruins. Quando eu fui olhar, José é o 13º filho de Jacó. O 14º é Benjamim e tem uma menina chamada Diná. Quando eu fui olhar, Bila teve 2 filhos e Zilpa teve 2 filhos. Raquel teve 2. São 13 filhos e 2 são de Raquel, 2 de Bila e 2 de Zilpa. Sobraram 7. 7, 6, 13. Os 7 filhos são filhos de Lia ou de Leia. E o texto não me diz que Rúben, Simeão, Levi, essa turminha que são filhos de Leia tem mau comportamento. O texto diz que o comportamento ruim era dos filhos de Bila e o de Zilpa. O que isso me mostra? Que esse rapaz vai viver perto de gente ruim, sim ou não? Mas vai viver perto de gente boa. E quem escolhe que comportamento vai replicar é ele, segundo sua base. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós temos a fase de viver perto de gente ruim e perto de gente boa. Você sabe, tem gente ruim no seu trabalho, tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas tem gente boa. Tem gente ruim na sua família, mas tem gente boa. Tem gente ruim na sua vizinhança, mas também tem gente boa. Tem gente ruim na igreja? Tem gente ruim na igreja. Tem gente boa na igreja, e gente boa é muito maior o número do que gente ruim. Tem gente que é tão ruim, mas tão ruim na igreja, tão ruim, que eu acho que o Satanás não devia aceitar. Porque eu já desqualifiquei gente para entrar no inferno. Falei: Senhor, nem pro inferno serve. Isso é ruim demais. Dá para desintegrar? Não vai para lugar nenhum, para não estragar a vida de ninguém. Nossa, pastor, o senhor é pastor, não pode falar isso. Eu posso. Ruim. Dane-se, eu vou embora agora mesmo. Não estou falando de você.
A não ser que você seja tão ruim. Mas provavelmente você não é. Mas se isso está te ferindo, pode ser que você seja. Volte aqui para mim. Olha só, vai ter gente ruim em tudo quanto é. Isso, afasta. Pastor, por que tem tanta gente ruim? Esse dia uma menina falou comigo, pastor, eu tenho o dedo podre para escolher homem. Eu falei, menina, fecha a mão. Você tá rindo, mas é assunto é sério. Nós temos que sobreviver. Tem gente na igreja que o pastor pede para orar. Ele ora, levanta a mão. Uma pessoa dela não pode nem ir pro inferno. O fogo nem acabou, ela já está indo embora. É na verdade. Presta atenção. Tem gente boa e tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Entenda. Nós temos que sobreviver a essas coisas ruins. É ou não é? E não nos decepcionarmos e continuar vivendo com gente. Pare de se decepcionar com as pessoas que te feriram, que te machucaram. Oh, meu Deus, nunca mais. Esse dia uma mulher falou comigo, nunca mais, pastor, quero saber de homem. Homem é tudo igual. Eu falei, você é rodada, hein? Ela falou, por quê? Eu falei, você conhece todos os homens. Aí ela falou, não era isso que eu quis dizer. E eu falei, e eu também não queria dizer isso. Já que você mudou seu discurso, eu mudo o meu. Mas o que ela está me referindo? O que ela está escrevendo para mim? Que ela já se decepcionou tanto com suas escolhas que ela já acha que é tudo igual. Não é tudo igual não, gente. Não é não, tem muita gente boa nesse mundo. Entendeu? Muita gente boa. Onde está? Quer que eu preste consultoria? A minha eu já achei. A sua mulher é boa? Boa. Muito boa. Boa. Muito boa. Boa. Achar bom já tá bom. Muito bom, não casava comigo, que eu não sou. É um desafio, gente. Quando eu olho para esse indivíduo, eu vejo ele sobrevivendo aos exemplos negativos. Sim ou não? Sim. E agora ele vai ser vendido por seus irmãos. Ele vai ser vendido como escravo. E aí eu pergunto a você, ele vai ser vendido como escravo porque ele pecou? Não. Então por que ele foi vendido pelos seus irmãos? Se ele não fez nada para ser vendido. Por que ele foi vendido pelos irmãos, se ele não fez nada para ser vendido? Pelo mesmo motivo que você está sofrendo hoje e não fez nada para estar sofrendo hoje. Que esse sofrimento que você está vivendo hoje e não é causado por você, é apenas uma fase da sua vida que você tem que aprender e viver com dignidade. Porque Deus vai falar com pessoas através da sua dor. Deus vai mostrar quem Ele é na vida de um fiel. É assim que funciona. Ele vai ser vendido pelos seus irmãos. E alguns deles tinham um comportamento muito ruim e não foram vendidos, mas ele foi, porque foi a fase de José. Que fase era essa? A fase de sair de perto de sua família, de perto de seus irmãos. Por quê? Por que ele foi o único que saiu? Porque ele ia viver coisas que ninguém viveu. Para de perguntar por que você está sofrendo. Para de perguntar por que você está enfrentando o que você está enfrentando. Para de perguntar o porquê e busca a sensibilidade de entender para onde Deus está te levando. Entendeu? Deus quer te honrar. Deus quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Entenda isso. Ele é vendido na casa de Potifar. Ele trabalha para Potifar, sim ou não? E ele na casa de Potifar, ele é o quê? Ele trabalha para seu senhor. E quem é que enriquece? Quem é que trabalha? José. Quem é que enriquece? Potifar. Quem é que trabalha? Quem é que enriquece? E quem é que trabalha? E quem é que enriquece? O que é isso, pastor? Isso é o tempo que José vai aprender a conviver com a bênção dos outros.